Nunca cheguei a perceber. Creio que alguma vez, além de estrelar um ovo, a verdade era que na tropa se transformavam pedreiros, carpinteiros, jardineiros e afins em cozinheiros temporários, que após cumprido o serviço militar obrigatório voltavam às suas origens. Se transportar tudo isto para a realidade, no Lunho as coisas pioravam. A cozinha sem condições, o combustível era a lenha colhida na mata, os tachos eram negros e grandes, e o calor transformava a tarefa do primeiro cabo cozinheiro e seus auxiliares no martírio. A agravar tudo isto, os ingredientes escasseavam. A ração era parca e nem ingredientes havia para confeccionar uma sopadita. Na verdade, a variedade do rancho oscilava massa com carne e carne com massa, substituída de tempos em tempos por feijões, bifes nem pelos, e o peixe era indesejado. De vez em quando lá vinham umas salsichas, uma feijoada com uma outra rodela de chouriço barato, umas ervilhas enlatadas e pouco mais. Havia ainda a dobradinha. O ingrediente chegava seco e desidratado, em forma de pequenos pedaços, parecidos com flocos que inchavam quando postos de molho. Dobradinha com feijão amamentada, com uma colherada de arroz, era assim um dos petiscos que permitia desenjoar da massa, mas que não nos livrava dos feijões, que engrossava o molho com o aspecto amarelado de cola líquida condimentada, com chouriço estrategicamente misturado para dar gosto onde os mais golosos ensopavam o pão. Exigir dotes de prestigiado, tanto mais que os ingredientes não se encontravam disponíveis. No Lunho não existia uma tosca tasca ambulante onde fosse possível mitigar uma sandes para alimentar o meu estômago, que se encontrava com fraqueza. Apenas dentro do perímetro do aquartelamento existia uma pequena cantina explorada pelo primeiro sargento. O cantineiro se encontrava atrás do balcão. Vendia a cerveja com carimbo de isenção, mas nós a pagávamos a preço corrente. Mas com o tempo o nosso primeiro sargento foi verificando que os magros tostões que compunham o rendimento mensal de cada soldado mal chegava para a cerveja, tabaco e alguma outra coisa que precisasse. De facto, o ordenado que eu recebi era todo gasto na cantina, voltando assim às mãos do sargento. Não sendo novato naquelas andanças, o primeiro sargento concluiu que o dinheiro que recebia em cheque para pagar os ordenados do mês seguinte era mais coisa menos coisa ao valor que tinha de remeter à manutenção militar para a liquidação dos produtos vendidos na cantina. E esse mais coisa menos coisa provinha dos ordenados que pagava. As notas que o pessoal gastava na cantina voltavam às mãos do primeiro sargento. O abastecimento era feito por colunas militares. Os frescos chegavam ao Lunho de avião. O vinho era de péssima qualidade. A alimentação era muito pobre, sem sabor, talvez o motivo de eu baixar à enfermaria com um forte paludismo acompanhado de fraqueza. Deixei a minha caserna, passei a estagiar como enfermo. O enfermeiro de serviço passou a requisitar a sopa de messes oficiais para me alimentar. Mas a nostalgia bateu-me forte, com uma voz chorosa, um lamento lancinante, que ainda hoje me recordo. Quando acabava de chuchar o termómetro, este marcava sempre 40 graus a 41.
de febre. O facto de estar no lunho, não havia médico, gerou um pânico na minha cabeça, contribuiu para agravar mais ainda o meu estado de saúde. O enfermeiro, que costumava dormir só para fazer de plantão na enfermaria, diagnosticou que o meu estado de saúde recomendava cuidados. Recomendou que eu ficasse a dormir na enfermaria. Quando amanhã nasceu, mal dizia que eu teria de ser evacuado para o Hospital do Setor A, em Vila Cabral. No dia seguinte, ao nascer o dia, já se encontrava a aterrar na pista de aviação um pequeno avião. Acabei por ser evacuado para o aeroporto de Vila Cabral. À minha espera já se encontrava estacionada uma ambulância que me transportou até à urgência. Rapidamente fui atendido pelo médico de serviço, tenente-coronel, que chamou o enfermeiro e ordenou que me administrasse 1 litro de soro, que este gajo está pronto para o caixote. Palavras do médico. Ali fiquei internado durante 17 dias tomando 1 litro de soro diário. Os dias iam passando. O médico, ao fazer a revista aos doentes ali internados, contudo era certo, se o médico colocasse a sua mão na minha testa e entendesse que eu já não tinha febre, era o suficiente para assinar a minha alta hospitalar a fim de regressar ao inferno do lunho. Deixei o hospital, fui para a unidade do Exército em Vila Cabral. Desloquei-me para uma das casernas, que era enorme, onde existiam várias camas. Escolhi uma delas junto da porta da entrada para descansar um pouco enquanto eu aguardava a viagem de regresso. Entraram pela mesma uma meia dúzia de nativos negros com vassouras artesanais construídas com giestas da mata, fazendo limpeza. Já era receptivo que, perante uma nuvem de pó, eu deitado na cama com dificuldades em respirar. De qualquer forma, esses nativos pretos não fizeram uma pausa para que o pó se invadisse para o exterior da mesma. No dia seguinte embarquei numa berlete no meio dos nativos, homens, mulheres e crianças de raça negra. Passei à curva da morte em Maniamba, debaixo de um sol impiedoso, sem água para viver e sem alimentos. Os nativos, esses sim, iam desembarcando da viatura, regressando às suas palhotas onde viviam. Eu continuei a marcha no assento ao lado do condutor até chegar ao inferno do Lunho. No Lunho vi uma capela sem padre, que deixava circular livremente a luz e o ar sobre uma chapa de zinco e por uma coluna de madeira que sustentava o teto zingado. Vi uma cruz na frente deste local, designado à oração, mas esquecido para tal fim. Era, pois, este o indicativo e só de capela ou algo análogo. Dentro e debaixo destas folhas metálicas encontravam-se ao fundo umas cruzes imperfeitas com Cristos crucificados. Uma santa Aparecida na mendica de ter-se a pender das mãos, ar triste por se encontrar no meio de um ambiente bélico e sem estatutos. Uma chapa em ferro sobre um bidão servindo de mesa para a celebração de santo ofício. Já há muito tempo que aquela desconhecida terra deixara-nos parecer estranho. Habituámo-nos a viver ali. Não foi nem fácil nem difícil, tinha de ser. Não havia outra solução, e quando ela tem um caráter tão definitivo, o melhor que há a fazer é procurar tirar proveito de tudo o que possa contribuir para o nosso dia-a-dia, pareça o menos miserável possível. Desde logo vivendo um dia de cada vez,
não pensando muito no amanhã e mantendo a confiança de que um dia outros nos viriam render. Até lá não valia a pena pensar no assunto. Aos poucos, porque a tarefa não era fácil e a vontade não era muita, aquelas matas foram se tornando familiares. Ao mesmo que isso possa parecer estranho, assumimos que o inverso também era verdade. Rapidamente se percebeu que só tínhamos a ganhar em conhecer o meio e que era mais seguro, mais confortante e comensuravelmente mais prático saber o que vinha a seguir a cada curva da picada, que nos facilitava a vida e reduzia a canseira. Saber o que pisar e onde pôr os pés, e que distinguir uma picada transitável de um terrível lodaçal. Experimentámos o sabor dos exóticos e estranhos frutos que se encontravam pela mata. Descobriu-se que uns eram mais ácidos, mas excelentes para matar a sede, e outros mais doces e com um elevado poder alimentício, e já ninguém resistia a saborear a polpa macia da manga. Sempre que uma dessas estranhas carregadinhas de frutos amarelos nos aparecesse pela frente. Contudo, toda esta adaptação foi anestesiando os nossos sentimentos, e sem que desse conta todos foram acomodando um processo de tolerância ao despojamento, relegando para os patamares mais fundos das memórias todas as mordomias da civilização a cada um se habituara. Depois de muitos meses passados no Lunho entremeados com a estada do rio Lunho, a vida foi-se paulatinamente tornando monótona, e nem as esgotantes operações pelos recantos das matas de Lunho sem fim conseguíamos quebrar a modorra que obrigatoriamente caracterizava o dia-a-dia vivido na experiência de ser dali. Os dias passavam arrastando indolentes numa exasperante teimosia em não estocar o passo, como se o calor exercendo o seu esgotante efeito no caminhar contaminasse o tempo, transformando horas em dias e estes em semanas, conferindo maior dimensão à espera, fazendo com que a estada naquele local se eternizasse. A verdade é que os 17 longos meses já passados em lugar tão inóspito mais pareciam anos, contribuindo para inexoravelmente tornar-se cada vez a memória de tudo o que deixei para trás. Na verdade, o que mais interessava era que o tempo passasse depressa, de forma a encurtar a distância que nos separava, o dia mais desejado daquele em que seríamos tirados dali. Por agora a folha do calendário finalmente tinha chegado ao fim. 23 de março de 1974, tão esperado dia chegou. Finalmente a ansiedade da hora da partida apressava toda a gente. Depois do pequeno almoço iniciou-se a marcha lentamente, uma viatura atrás da outra, saindo daquele quadrado limitado, arame farpado. Para trás ficava tudo aquilo que fora nosso mundo nos últimos 17 meses da nossa existência. Pode parecer recorrente falar do isolamento lunho, mas era de tal forma marcante que ainda hoje recordo com razoável pormenor as vicissitudes das provações que ali passamos. O Lunho ficava para lá de tudo o que pudesse ser considerado um limite remoto, a autêntica corporização da última fronteira, o fim de tudo, o que ninguém imaginaria que pudesse ser habitado. Para ali não confluíam estradas e de facto ninguém estaria interessado em viajar para tão indescritível lugar. Não era destino que justificasse o investimento
em meios de comunicação. Ainda hoje, passados 52 anos, continua tudo como estava, sem estradas, sem acessos e sem interesse. Naqueles tempos, apenas necessidades de estratégica operacional determinaram instalações de efetivos militares no meio de um ermo, longe de tudo e de todos, local em que nem o comandante do setor do Niassa, Calusa da Riaga, parecia interessado em nos visitar. Não era uma localidade, mas apenas umas improvisadas instalações militares ali plantadas por estratégica de ocupação de território, onde até os locais só habitavam porque a guerra nos empurrava para a parca segurança e conforto que a proximidade da tropa propiciava. Era enfim um escasso quadrado limitado por uma frágil cerca de arame farpado no meio da mata imensa, representando uma humilde mostra da soberania portuguesa. O sítio não fora escolhido por acaso, era uma grande área plana e seca, cujo suficientemente consistente e livre de vegetação permitia a aterragem de meios aéreos de médio e pequeno porte na pista de aviação dos Castelões, da pista dos Castelões. O que determinou a instalação de um acampamento militar, cujas tendas de lona amarela foram, ao longo dos tempos, sendo substituídas por toscas casernas e chapas de zinco expostas em permanência à torreira do sol africano e ao pó levantado em nuvens vermelhas pelo vento soprando, em barreiras até que as grandes chuvadas alagassem as redondezas, transformando as planícies em searas de capim e qualquer zona mais baixa em pântanos, em resultado da estagnação. Acabada a guerra e abandonada a área pelos últimos militares portugueses ali destacados, a Companhia de Artilharia 7260, os últimos que habitaram no Unho, seguiram em direção a Nova Coimbra, abandonaram as instalações. As mesmas transformaram em ruínas, integralmente tomadas pela mata, sinal de que, de facto, aquele local não era adequado à ficção de seres humanos. Assim, razões de estratégia militar determinaram ao longo dos anos em que durou a guerra em África, aquele longínquo pedaço das terras do fim do mundo fosse morada provisória de diversas gerações de militares até chegar a nossa vez. 17 meses foi o tempo que por ali andei, procurando uma difícil adaptação ao novo mundo, numa incessante demanda por qualquer coisa que se assemelhasse ao que deixamos para trás, meras recordações que ficando cada vez mais difusas, diluídas pela passagem do tempo, se esfumavam até quase passarem ao esquecimento, relegadas para os recantos menos utilizados da memória, até que algo mais forte as trouxessem de novo à tona. Em Malema era suave, a minha vida de tão agradável mais parecia estar de férias. Não foram qualquer contratempo ali, afinal coisa bem pequena, significantes, quase episódicas. A dir-se-ia que vivia com os anjos num mundo de paz e harmonia. Ou então o enorme contraste com tudo o que passei no inferno lunho, onde aguentei as agruras daquele mundo inóspito, inacreditável no meio de uma aridez desértica. A verdade é que, como não podia deixar de ser aqueles 17 meses de mato na hostilidade selvagem que esvaia a cada nascer do sol, habituei-me rapidamente à nova vida despreocupada, quase familiar, misturado com a população num local como de aldeia
em que cada um nascesse, tivesse sido para ali transplantada. A cada fim do dia encerrado o expediente militar, despia a minha farda, tomava um duche para me refrescar, embonecava-me com a minha melhor farpela, seguia até ao clube ferroviário, sentava-me na esplanada, bebendo uma laurentina e regalar os olhos nas roliças moçoilas, usando e abusando da minissaia. Coitado de mim, tinha acabado de chegar do mato, sem ver o parecer. Tinha de apanhar os meus olhos a 10 metros de distância. Eram autênticos colírios para a vista de tropas que num paviliano salivar sofriam com um jejum ditado pela distância das respectivas amadas, deixadas em sossego ou talvez não, na Santa Terrinha. Esta cidade de Malema era pequena, mas muito bonita. Ali eu me animava com conversas à porta dos vizinhos que ali habitavam e ao mesmo tempo cimentava amizades, alguma persporrência e sem segundas intenções. Durante alguns meses que durou a minha estadia em Malema, um dos desejos mais frequentes que alimentava o meu sonho, sem qualquer margem para dúvidas, foi o momento em que, cumprida a minha comissão, regressaria à casa. Enquanto durou a minha via sacra pelas terras inóspitas e picadas de Moçambique, isso era algo que parecia muito distante, quase inacessível, mas aos poucos, naquela exasperante lentidão espinhosa, teimava em empatar, e porque o tempo não para, os dias foram cedendo às noites, os meses preenchendo o tempo passando, até aquele memorável dia em que me tiraram dali, despejando no apreciável sossego de Malema. É verdade, tinha sentido verdadeiramente compensado os tratos sofridos no meio das picadas na terra do fim do mundo. Contudo, não obstante, este episódio da companhia de caçadores 41 os Gaviões correu a célebre notícia que a saída daquela cidade seria no dia 30 de setembro de 1974. Nós estávamos na expectativa quando chegasse os que nos vinham render. Esse dia chegou. A reação geral pareceu-me gerenicamente distinguida de emoções, e como se a coisa não fosse notícia importante do que recordo. Foi além da displicente interrogativa: "Ai é? Já não era sem tempo?" Contudo, não obstante aqueles últimos meses da minha missão em África tivessem decorrido, se do descanso um guerreiro se tratasse e todos se sentissem bem naquele agradável local, o anúncio não deixou de ser um arauto de boa nova. A verdade é que, por muito aprazível que fosse Malema, não era a nossa terra. A proximidade do fim da comissão, festejada com pompa no mês de setembro de 1974, espicaçava as saudades mantidas em suspenso ao longo daqueles infindáveis 23 meses. O desejo incontido de abraçar a família, a minha noiva, que lá longe, do outro lado do oceano, me esperava com natural impaciência. Tinham-se completado os 23 meses e aguardar que outro nos viesse render. Pode parecer bizarro, mas ao contrário do que tudo acontecera no unho, qualquer tipo de impaciência relativamente à chegada desse dia, pelo menos naquele momento, interiorizei apenas que podia ser em qualquer altura. Já não havia pressa e ali não se estava mal. Abandonámos o acortelamento, seguimos até à estação ferroviária de Malema. Seguimos o comboio
até à cidade de Nampula, aguardando o embarque para a cidade da Beira. Texto de Bernardino Peixoto. Antigo combatente da Guerra do Ultramar, Moçambique, 1972 a 1974.